Estamos iniciando nossa penúltima aula de geometria analítica. Inicialmente, vamos falar de equações paramétricas da reta, só que agora no espaço. A ideia é bem análoga ao que fizemos no plano. Então, se vamos considerar R uma reta que passa por um ponto A de coordenada x0, y0, z0, e ela é paralela ao vetor V, de coordenadas A, B, C, ou seja, esse vetor V é o vetor que dá a direção da reta. Então, um ponto P de coordenada x, y, z, ele pertence à reta. Por definição, se somente se o vetor AP ele é um múltiplo do vetor V. Então, AP é um número real T vezes V. Então, com essa definição, nós podemos deduzir as equações paramétricas da reta. Fazendo o vetor AP, pegando as coordenadas de P menos A de A, nós obtemos x menos x0, y menos 0, z menos z0. Isso é um número real T vezes o vetor V, de coordenadas A, B, C. Se você multiplicar o T e depois igualar a coordenada, você obtém então que as equações paramétricas da reta R são x igual a x0 mais AT, y igual a y0 mais BT, z igual a z0 mais CT. Lembrando que x0, y0, z0 são as coordenadas por onde a reta vai passar e a, B, C são as coordenadas do vetor diretor da reta. Bom, aqui nessa figura está ilustrado o que definimos anteriormente. Por exemplo, determine as equações paramétricas da reta que passa pelos pontos A e B. Então, como eu tenho dois pontos, por dois pontos passa uma única reta. E, para determinar as equações da reta, precisamos de um ponto, o que já temos, e precisamos do vetor que dá a direção da reta. No caso aqui, como a reta passa pelos pontos A e B, o vetor que vai dar a direção da reta é o vetor AB. Então, primeiro vamos encontrar as coordenadas do vetor AB, que é 0, menos 1, menos 1, 3, menos 1, menos 2, dá 5, e menos 1, que dá menos 2. Então, esse é o vetor diretor da reta. Então, as equações paramétricas da reta são x igual a x0, x0 é um ponto, é a abscissa do ponto por onde a reta passa. Eu posso escolher qualquer um desses dois pontos, ou o A ou o B, né? Eu vou escolher o B, por exemplo. Então, é 0, aí mais o A, vezes T, o Y vai ser o Y0 do B, que é 3, mais o B, vezes T, e o Z vai ser Z0, que é menos 1, mais menos 2, vezes T. Tá? Só organizando isso aqui, vai ficar menos T, o X é menos T, o Y permanece, 3 mais 5T, e o Z é menos 1, menos 2T. Então, essas são as equações paramétricas da reta que passa por esses dois pontos A e B. Vimos em aulas anteriores como deduzir equações de planos no espaço. Agora, vamos ver o que se resulta da interseção de dois planos. Dois planos no espaço eles podem ser paralelos ou concorrentes. Quando é que os dois planos são paralelos? Quando os seus vetores normais são paralelos. Nós sabemos como localizar os vetores normais a um plano, né? Eles são dados por essas coordenadas, né? São os coeficientes de x, y e z, respectivamente. Já se os vetores normais não forem paralelos, eles vão ser concorrentes, certo? Então, por exemplo, eu tenho esses dois planos, 2x mais 3y mais z igual a 1, x menos 2y mais 3z igual a 0. Esse primeiro plano, o vetor normal dele, que eu vou chamar de V, tem coordenadas 2, 3 e 1, né? Já esse
plano aqui, o vetor normal, é o vetor 1, menos 2 e 3. Então, o primeiro passo é nós determinarmos se esses dois vetores U e V são paralelos ou não. Tá? Quando é que um vetor é paralelo ao outro? Um vetor é paralelo ao outro quando um for um múltiplo do outro. Né? Quando o V for um certo número real vezes o outro vetor. Isso significa que o vetor V é paralelo ao vetor U. Certo? Então, vamos lá. Então, se o V ele é um múltiplo do U, então eu coloco as coordenadas de V aqui, que é 2, 3, 1. Coloco as coordenadas aqui, eu boto T vezes as coordenadas do U, que é 1, 2 e 3. Então, se eu multiplicar aqui, vou ter T, menos 2T, 3T. Se eu igualar a coordenada, vou ter que 2 é igual a T, 3 é igual a menos 2T, e 1 é igual a 3T. Só que, pela primeira expressão, o T é 2. Pela segunda expressão, o T ele é menos 3 sobre 2. Isso aqui implica que o T é menos 3 sobre 2. Bom, aqui eu já paro, não preciso nem olhar a terceira, né? Isso significa que não existe um valor de T que faça o vetor V ser múltiplo de U, tá? Porque tem que ser um único valor para T, o mesmo valor. Então, como esses vetores eles não são paralelos, então significa que os planos são concorrentes, tá? Os planos são concorrentes. Bom, mas o mais legal não é saber apenas que é concorrente, é determinar a interseção, tá? No caso, para você determinar a interseção, você vai fazer a seguinte técnica, né? Tentar determinar a interseção. Para a gente determinar a interseção, nós montamos um sistema de equações contendo as equações dos dois planos, tá? O objetivo, então, é eliminar uma das coordenadas, ou x, ou y, ou z. Então, por exemplo, eu posso tentar eliminar aqui o x multiplicando por menos 2 e somando com a primeira equação. Tá? Vou fazer de uma vez só, tá? Então fica menos 2 vezes o x dá menos 2x. Somando com mais 2x de cima dá 0x, né? Vai cancelar. Menos 2 vezes menos 2y dá 4y. Somando com 3y de cima dá 7y. Aí, mais menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais z, então dá menos 5. Menos 5z. Menos 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Tá? Então, eu obtenho essa equação aqui. Então, o que a gente faz agora? A gente pode isolar o y em função de z. Então, aqui, o 7y é igual a 1 mais 5z. Portanto, o y vai ser 1 mais 5z sobre 7. Então, agora vamos determinar o x em função de z. Z vai se tornar o meu parâmetro, certo? Da equação da reta. Então, eu tenho que colocar agora o x em função de z. Então, aí para isso eu posso pegar qualquer uma das duas equações, ou a primeira ou a segunda. Se eu pegar aqui
a primeira, por exemplo, aliás, a segunda, eu tenho que x menos 2 vezes o y. O y eu vou substituir aqui, ó, por 1 mais 5z sobre 7. Mais 3z igual a 0. Fica x igual a... Multiplicando aqui vai ficar 3z mais 2 mais 10z sobre 7. Então isso é 3, aliás, somando aqui a fração, eu vou multiplicar na verdade 3 com 7. Então dá 21z, somando com esses 10z, dá 31z. Então vai dar 2 mais 31z sobre 7. Então, nós encontramos o y em função de z e o x em função de z. Então, a gente pode dizer que a interseção desses dois planos é a seguinte reta, a reta de equação. X igual, vou escrever aqui, y igual. O z eu vou botar como sendo um parâmetro qualquer, tá? Vou botar t. Pode escolher qualquer letra. Então, se o z for t, o y vai ser 1 mais 5t. Posso botar assim, 1 sétimo mais 5 sétimos t, só dividindo aqui a fração, né? E o x vai ser 2 sobre 7 mais 31 sobre 7z. Então, essas são as equações paramétricas da reta, que é a interseção desses dois planos, certo? Tem um detalhe, tá? Eu falei que os planos, eles podem ser coincidentes, né? Estar um sobre o outro, mesmo que a equação não seja a mesma. Assim, visualmente. Na verdade, a equação é a mesma, né? A equação é a mesma, só que escrita de uma forma diferente. Por exemplo, essa equação aqui, 4x mais 6y mais 2z igual a 2, visualmente é uma equação diferente dessa, né? Mas não é. Ela é a mesma equação. Eu só fiz pegar essa aqui e multiplicar por 2. Então, na verdade, esses dois planos é o mesmo. Então, esses dois planos são coincidentes, tá? Então, assim, quando é que dois planos são coincidentes? É quando os vetores normais é um múltiplo do outro, não necessariamente é o mesmo. Olha aqui que são vetores normais distintos, aqui é 4, 6 e 2. Os vetores normais são paralelos, tá? Então, assim, os planos são paralelos. Mas, no caso, se você fizer esse esquema que eu fiz aqui de resolver o sistema, quando você fosse resolver isso aqui, a equação ia resultar em nada além de uma coisa, 0 igual a 0. Então, se você fizer esse e esse plano, o mesmo esquema que nós fizemos aqui, ó, e resolver a equação para achar a interseção, você vai obter uma expressão desse tipo, 0 igual a 0. E toda vez que isso acontecer, significa que os planos eles são coincidentes. Aqui um outro exemplo, determinar a equação, aliás, determinar a interseção destes dois planos. Então, o vetor normal ao primeiro plano, coordenadas 2, 3 e 1. O vetor normal ao segundo plano, coordenadas menos 2, menos 3 e menos 1. Então, perceba que o vetor U é simplesmente o vetor V multiplicado por menos 1, né? E vice-versa. Então, isso significa que esses dois vetores eles são, sim, paralelos. Então, se esses dois vetores são paralelos, né, já que o vetor V, por exemplo, ele é menos 1 vezes o vetor U,
Então os planos eles vão ser planos paralelos, tá? Aí, como eu falei, esses planos paralelos podem não ter interseção, ou eles podem ser coincidentes, quando está um em cima do outro. Aí, para você determinar se são distintos ou coincidentes, sempre tem que fazer o sisteminha. Coloca a equação dos dois planos e tenta eliminar uma variável. Por exemplo, vai eliminar aqui o x de novo. Vou multiplicar aqui por menos 1. Isso. Aliás, na verdade, basta somar aqui, né? Que é 2x menos 2x, basta somar. Para tentar eliminar o x. Bom, quando eu somo aqui, dá 2x menos 2x, elimina. Somando 3y com menos 3y, elimina. Somando z com menos z, elimina. Então, o lado esquerdo aqui, quando eu somo, é 0. Repito igual. Quando eu somo aqui, o lado direito, 1 mais 0, 1. Bom, aí nós chegamos em um absurdo. Isso significa que essas duas equações não contêm ponto em comum. Isso significa, portanto, que os planos eles são realmente planos paralelos, né? Eles não se tocam. Bom, agora vamos discutir a interseção entre reta e planos no espaço. Se você tem aqui uma reta e um plano no espaço, elas podem ser paralelos ou concorrentes. Quando é que a reta e o plano são paralelos? Visualmente, quando o vetor que dá a direção da reta ele for ortogonal ao vetor normal ao plano. Então, quando o for ortogonal ao vetor diretor da reta, aí a reta e o plano vão ser paralelos. Caso contrário, né, se esse ângulo aqui entre o vetor U e o vetor V for qualquer coisa diferente de 90 graus, essa reta ela vai intersectar o plano, certo? Por exemplo, eu tenho essa reta de equação x igual a 3y menos 2t, y igual a 1 mais t, z igual a 2 mais 3t. Eu tenho um plano de equação x menos 4y mais z igual a menos 2. Tá. Primeiro vamos determinar se eles são paralelos ou concorrentes. Então, qual seria o vetor que dá a direção da reta? O vetor v, nesse caso aqui que dá a direção da reta, é o vetor menos 2, 1 e 3, né? Acabamos de aprender isso. Então, é o vetor menos 2, 1 e 3. O vetor aqui, normal ao plano, também sabemos. É o vetor 1, menos 4 e 1. 1, menos 4 e 1. Isso é o vetor normal ao plano. Vamos ver se eles são ortogonais. Então, vamos fazer o produto escalar, né? Se é ortogonal, significa que o produto escalar tem que dar 0. O produto escalar é menos 1 vezes 2, desculpe, 1 vezes menos 2, dá menos 2, mais menos 4 vezes 1, que dá menos 4, mais 1 vezes 3, que dá 3. Bom, isso aqui dá menos 6, com mais 3, dá menos 3. Então, isso significa que os vetores não são ortogonais. Então, como esses vetores não são ortogonais, significa então que essa reta ela vai intersectar esse plano aqui em algum ponto. E como é que nós encontramos a equação desse ponto? Para você encontrar a equação do ponto, você pega o x, y e o z da reta e substitui no plano para determinar o valor do parâmetro t. Depois você volta aqui e substitui o parâmetro t encontrado. Então, se você fizer isso,
No plano é x, aí o x vou substituir por 3 menos 2t. Aí menos 4y, então menos 4. O y vou substituir por 1 mais t. Aí mais z. O z é 2 mais 3t. Isso é igual a menos 2. Então esse é o procedimento. Pega x, y e z da reta, substitui o x, y e z do plano para achar a interseção. Então aqui eu tenho 3 menos 2t, aqui menos 4, aqui menos 4t. Aí mais 2, mais 3t igual a menos 2. Bom, somando o que tem t, aqui ó, menos 2t com menos 4, dá menos 6 mais 3, dá menos 3t. Somando os termos independentes, 3 menos 4 dá menos 1, menos 1 mais 2 dá 1, 1, quando eu jogo para lá, vai menos 1, então dá menos 3. Então t vale 1. Então se encontramos o valor de t, substituímos na equação da reta o t por 1. Então x vai ser 3 menos 2 vezes 1, que dá 2. Então 3 menos 2 é 1. O y vai ser 1 mais o t, que vale 1. E 1 mais 1 é 2. Por fim, o z é 2 mais 3 vezes o t, que é 1. Isso vai dar 5. Então o ponto de interseção tem coordenadas 1, 2 e 5. Tá? Aqui fazemos a mesma ressalva que a reta, ela, além de ser paralela e não intersectar o plano, pode ter o caso da reta ser paralela ao plano e, na verdade, ela está contida no plano, tá? Ou seja, na verdade, você teria infinitos pontos de interseção. Então, para você verificar esse caso, o que você tem que fazer? Primeiro, verificar se é paralela com corrente, como fizemos aqui, né? Se for paralelo, né? Se o resultado aqui tivesse sido paralelo, você faria o mesmo procedimento, né? Substituir as equações paramétricas da reta no plano. Aí você encontraria uma equação do primeiro grau. Se a equação fosse uma coisa do tipo 0 igual a 0 também, então isso significaria que a reta seria coincidente, aliás, estaria contido no plano, certo? Porque nesse caso aqui existiriam infinitos valores para t. Então, todo ponto aqui da reta estaria no plano. Isso significaria que a reta estaria no plano, né? A própria reta. Vamos a mais um exemplo. Tenho aqui uma outra reta e um outro plano. Vamos determinar a interseção. Então, primeiro o vetor que dá a direção da reta tem coordenadas menos 2, 1 e 3. O vetor normal ao plano tem coordenadas 2, 4 e 0, né? Já que não tem a coordenada z. Vamos verificar se o plano e a reta são paralelos ou concorrentes. Para isso, vamos fazer o produto escalar de U com V. Então, se multiplicarmos menos 2 vezes 2 dá menos 4. 1 vezes 4 dá 4. 3 vezes 0, 0. Isso dá 0. Então, isso significa que as duas retas, que a reta e o plano são paralelos, certo? O produto escalar deu 0, tá? Mas isso não significa que a reta não intersecte o plano, tá bom? É uma definição um pouco diferente, tá? Não intersectar. Vamos verificar porque essa reta ela pode, na verdade, estar contida no plano. Então, para nós fazermos isso,
Nós vamos pegar, como nós fizemos, o valor de x, substituir aqui, o valor de y, substituir aqui e apenas, né? Já que não tem o valor de z. Então, fica 2 vezes o x, que é 3, menos 2t. Aí mais 4 vezes o y, que é 1 mais t, igual a menos 2. Se eu multiplicar aqui, dá 6, menos 4t, mais aqui dá 4, mais 4t, igual a menos 2. Menos 4t mais 4t dá 0t. 6 mais 4, 10. 10 é para lá, menos 10, então ficou menos 12. Então, aqui significa que não existe valor para t, né? Não existe valor real multiplicado por 0 de menos 12. Então, não existe t. Se não existe t, realmente a reta é paralela e não concorre com o plano, ou seja, não o intersecta. Vamos agora analisar a interseção de duas retas no espaço. Então, duas retas no espaço elas podem ser paralelas, concorrentes ou reversas. Bom, as retas são paralelas quando seus vetores diretores são paralelos. Então, por exemplo, essa reta R, a reta R', são paralelas, né? Porque os vetores que dão a direção das duas são ambos paralelos. As retas são concorrentes quando seus vetores diretores não são paralelos e há um ponto em comum. Então, por exemplo, essa reta R', a reta S, são retas concorrentes. Né? Os vetores que dão a direção não são paralelos, né? Formam um ângulo aqui e tem uma interseção, certo? Já as retas são reversas quando os vetores diretores não são paralelos e não há um ponto em comum. Por exemplo, a reta agora R e a reta S são retas reversas. Os vetores diretores não são paralelos, né, porque o vetor diretor da R é paralelo ao da R' e o da R' não é paralelo ao da S. Então, respectivamente, o da R não vai ser paralelo ao da S. E não há ponto em comum com a reta R e a reta S. Então, nesse caso, as duas retas são chamadas de retas reversas. Aqui, por exemplo, vamos determinar a interseção dessas duas retas, a reta R e a reta U. Para isso, o primeiro passo é nós encontrarmos os vetores diretores da reta. Né? Vou botar aqui o vetor diretor da reta R, vou botar aqui VR, tem coordenadas 2, 1 e menos 3. E o vetor diretor da reta U tem coordenadas 4, 2 e menos 6. Então, vamos primeiro verificar se esses dois vetores são paralelos ou não. Né? Então, eles são paralelos se um vetor for um múltiplo do outro. Ou seja, eu boto aqui 2, 1, menos 3. Isso aqui é t vezes o vetor VR, isso aqui dá 4t, menos 2t e menos 6t. Olhando para a primeira coordenada, o 2 tem que ser 4t, o 1 tem que ser 2t e o menos 3 tem que ser menos 6t. Da primeira equação, o t tem que ser meio. Da segunda, o t também é meio. E da terceira, o t também tem que ser meio. Então isso significa que existe um t que faz com que o vetor diretor da reta R seja múltiplo do vetor diretor da reta U. Isso significa então que essas duas retas são paralelas. Então a reta R ela é paralela à reta U. Outro exemplo, vamos considerar agora essas outras duas retas, R e reta U. Aqui o vetor da reta R tem coordenadas 1, menos 1 e 4. O vetor
diretor da reta U tem coordenadas 1, 2 e 2. Vamos verificar se eles são paralelos. Vamos verificar, então, se VR ele é um múltiplo de VU. Então, VR é 1, menos 1 e 4. T vezes o VU, então vai dar T, 2T, 2T. Bom, daqui nós já percebemos que não vai existir esse T, tá? Porque olhando para a segunda, para as segundas e para as terceiras coordenadas, aqui eu tenho 2T e 2T e aqui eu tenho menos 1 e 4. Então não existe nenhum valor de T que faça essas coordenadas coincidirem. Então, como os vetores de Torres não são paralelos, as retas não vão ser paralelas. Então elas vão ser ou concorrentes ou reversas. Concorrentes quando tem um ponto em comum, reversas quando não tem ponto em comum. Aí como é que nós decidimos? Temos que fazer a interseção. Qual é o procedimento? A técnica é a seguinte: eu vou igualar esse x com esse x, esse y com esse y. Então, igualando o x, eu vou ter 3 mais t tem que ser igual a 2 mais s. Igualando os y, 2 menos t tem que ser igual a menos 3 mais 2s. E monta um sistema com isso, tá? Monta um sistema de duas equações e duas incógnitas, como se aprende. Aqui, da forma que está, eu já posso até somar, porque eu já consigo eliminar o t. Quando eu somo aqui, eu vou obter aqui 5, aqui vai zerar. Quando eu somo aqui dá menos 1, mais 3s. Então, eu vou obter que 3s vai ser igual a 6. Então, s é 6 sobre 3, 2. Eu obtenho, então, que o s é 2. Se o s é 2, eu substituo em qualquer uma dessas duas equações e acho o t. Por exemplo, substituindo aqui na primeira. Então, 3 mais t é igual a 2 mais, vou substituir o s por 2. Substituindo o s por 2, então fica 3 mais t igual a 4, t é igual a 1. Então, encontrado o valor de t e o valor de s, se eu vir e substituir o valor de t por 1 aqui e o valor de s por 2 aqui, e encontrar o mesmo valor de z, significa então que eu encontro um ponto de interseção. Portanto, as retas serão concorrentes. Caso contrário, se derem valores distintos, significa que não tem ponto de interseção e, portanto, as retas serão reversas. Substituindo, então, o t por 1 na primeira, fica 4 vezes 1, dá 5. Substituindo o s por 2 na segunda, também dá 5. Então, significa que essas duas retas são concorrentes. E o ponto de interseção tem coordenadas. O z eu já achei, é 5. Para eu descobrir, então, o x e o y, basta substituir ou o t aqui e aqui, ou o s aqui e aqui, tanto faz. Vão ter que dar também os mesmos valores, tá bom? Mas assim, a fim de verificação, basta verificar essa terceira, tá? Para saber se são ou não. Substituindo o t por 1 na primeira, então fica 3 mais 1 dá 4. 2 menos 1 dá 1. Então esse vai ser o ponto de interseção das duas retas. Aqui um último exemplo. Verificar a interseção dessas duas retas, R e U. Mesmo procedimento. O vetor diretor da reta R tem coordenadas 1, menos 3 e 2. O vetor diretor da reta U tem coordenadas 4, menos 5 e 3. Vamos verificar se eles são paralelos. Se o vetor da reta R é algum múltiplo do vetor da reta U. Então, eu tenho 1 menos 3, 2. Multiplicando o vetor U, VU por T, fica 4T, menos 5T e 3T.
Aqui também não vai existir valor de t, tá? Faz com que essas coordenadas sejam iguais. Aqui, por exemplo, comparando a primeira coordenada, o t tem que ser 1/4. Comparando a terceira coordenada, o t tem que ser 2/3. São só valores distintos. Então, as retas não são paralelas. Então, ou elas são concorrentes ou são reversas. Para isso, vamos verificar a interseção. Como? Igualando x com x, 2 mais t igual a menos 5 mais 4s. Vou igualar y com y, menos 3t igual a 6 menos 5s, ponto sistema. Aqui para eu eliminar o s ou o t, vou eliminar o t, multiplicando a primeira por 3, somando. 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 1, 7. 3 vezes o t, 3t, somando com menos 3t dá 0, cancela, igual 3 vezes o menos 5 dá menos 15. Menos 15 mais 6 dá menos 9. Por fim, 3 vezes 4s dá 12s. 12s menos 5s dá mais 7s. Então, eu tenho que 7s vai ser igual a, passando para cá, 16. Então, o s vai ser 16 sétimos. Agora, vamos pegar esse valor de s e substituir na primeira ou na segunda equação. Posso substituir aqui na primeira. Substituindo na primeira, eu vou ter que... O t vai ser... Passando esse 2 para o lado direito, aqui vai dar menos 7, né? Então, é menos 7 mais 4 vezes o s. E o s é 16 sobre 7. Então, aqui vai dar menos 49... mais 4 vezes 16 dá 64 sobre 7. Menos 49 mais 64, isso vai dar 15 sobre 7. Então, esse é o valor de S, esse é o valor de T. Aí a mesma ideia, vamos substituir o T aqui e o S aqui, encontrados, para ver se dá a mesma coisa. Substituindo o T no primeiro valor de Z, então fica 1 mais 2 vezes o T, que dá 15 sobre 7. Então isso aqui dá 7 mais 30, dá 37 sobre 7. Esse seria o valor de Z na primeira. O valor de Z na segunda é 4 mais 3 vezes o S, que é 16 sobre 7. Aqui daria 28, mais... Aqui daria 3 vezes 16, dá 48 sobre 7. 28 mais 48, isso vai dar 76 sobre 7, o que obviamente difere. Portanto, como os z são distintos, essas retas elas não são paralelas e não têm ponto de interseção. Portanto, são retas reversas.